partir de agora, então, com o técnico Jorginho Juliano Moreira. Jorginho, primeiro parabéns pela reestreia com vitória. Que saldo que você tira dessa vitória e que leitura que você faz também do rendimento individual de alguns jogadores? Eu nem sei se você gosta de entrar nessa questão. Bem, é claro que a gente tem que ressaltar primeiro o trabalho do grupo. A equipe está de parabéns. Nós tivemos apenas um dia junto com todos os jogadores. Fizemos os 3 momentos, né? Eu dividi em 3 momentos do jogo: tiro de meta, segunda fase, a gente dentro do campo do adversário, em termos de posicionamento ofensivo. A equipe entendeu claramente como a gente precisava jogar. Na parte defensiva, a marcação homem a homem foi fundamental para esse resultado, para que a gente obtivesse esse resultado, porque a gente marcou em cima, não deu, a gente se expôs, porque você ficar com o Léo Gamalho no mano, mas eu tenho, por essa foi a decisão de colocar o Wanderson, que foi muito bem. Então eu vou estar falando de alguns jogadores que realmente individualmente foram muito bem. O Edson foi, para mim, um leão, foi realmente um jogador, se pode dizer, o craque do jogo, foi o Edson, né? E o Edson de volta ao volante, né? Então eu vou ter uma dor de cabeça, porque Baralhas também está de volta no próximo jogo, mas Wanderson foi super bem. Então a equipe, ela, desde o início, na parte defensiva, já fez uma marcação linha alta, não baixou demais as linhas, a gente baixou somente no momento que a gente estava errando um passe, foi o que aconteceu quase que no finalzinho, a gente com 10 contra 8, né? Acabou o Edson errando um passe ali, né? Por sinal, ele muito bem no jogo, acabou errando um passe. Ele mesmo falou, pô, eu errei um passe de bobeira, né? A gente com 2 jogadores a mais, mas isso acontece. E foram justamente nesses erros de passe nossos que eles acabaram criando, e a gente tinha que baixar a nossa linha, correr para trás. Mas a equipe estava muito concentrada, a equipe estava... Eu coloquei algumas coisas, algumas virtudes que são importantes para a gente sair dessa situação da zona de rebaixamento, que começa com a coragem. Então eu quero ressaltar a questão do Ayrton, porque eu sou o tipo de treinador que eu gosto de dar liberdade, eu falo, pedala, vai dentro, dribla, e foi o que ele fez. Então, esse tipo de jogador não dá para a gente ficar podando muito. Eu falei, só não dá para tu driblar 4, 5, porque você vai cansar, não adianta. Então, ele acabou driblando quase 4, 5 ali em velocidade, sofreu a falta, e aí acabamos tendo também uma expulsão, e a gente teve... Depois o gol dele, foi um gol maravilhoso. A gente está extremamente feliz por esse momento, mas sabemos que é apenas o início, temos muita coisa pela frente ainda. Então, ressaltar a atuação dos nossos 2 laterais, porque tiveram muito trabalho. Igor Paixão e Aleph Manga são 2 jogadores muito perigosos, não apenas no mano a mano, mas jogadores também de profundidade, bola aérea, o Aleph Manga, e a gente saiu muito bem, tanto o Jefferson como o Rainer fizeram uma grande partida. Então, assim, queria ressaltar essa situação e dizer que o meu capitão também, mais uma vez, muito bem, comandando o time, ditando o ritmo da equipe, principalmente ofensivamente, aquele cara que arrasta o nosso time para frente, que é o Marlon. Então, eu acho que nós jogamos com muita organização, jogamos com coragem, jogamos com ousadia, marcamos o adversário em cima e, por essas virtudes, a gente acabou sendo premiado com a vitória. Jorginho, ótima vitória, parabéns pela sua reestreia no Dragão. Você falou também do poder de marcação do time, que foi satisfatório. Agora eu queria que você comentasse também do volume de jogo que o Atlético criou, principalmente no primeiro tempo. Parecia um time muito leve, parecia um time que não estava carregando aquela peste de ainda não ter vencido na Série A, de ter sofrido empates nos minutos finais. Parecia um time leve, assim, Sim. E criando muitas oportunidades, com muita disposição. Isso é resultado do time alternativo que jogou pela Sul-Americana, até venceu o Antofagasta, é resultado de uma conversa que você teve, e até falando sobre isso, como é que você projeta a sequência da temporada com tantos jogos, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, pra você manter esse time com essa produção ofensiva, como foi principalmente no primeiro tempo? Bem, eu acredito que esse resultado é de tudo que você falou um pouco, porque eu já falei sobre isso. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem do Lose, desejando sucesso. Essa é a segunda vez que eu substituo ele, a outra vez foi no Curitiba. E é um cara que eu tenho um carinho muito especial, é um futuro grande treinador, com certeza vai ser, à medida que ele ganhar mais experiência, né, com as decisões. E então eu quero só ressaltar que
Eu não fiz nenhuma mágica, que isso já vem dele, tá? Mas que, claro, a minha forma de trabalhar, de organizar a equipe é diferente da dele, né? Então eu percebia que, não por causa dele, mas por essa questão que você falou, numa questão mais emocional, que os jogadores já não estavam desenvolvendo aquilo que poderiam desenvolver. Se a gente vê o que o Ayrton fez, é exatamente isso. Ele não estava desenvolvendo aquilo que ele fez, por exemplo, no jogo dessa semana, de semana passada. Quer dizer, não, dessa semana. Então, foi um jogador completamente diferente. Por quê? Porque eu sou o tipo de treinador que eu falo o seguinte: a responsabilidade é minha. Agora, se tiver que driblar, vai driblar. Porque um Rainer, por exemplo, eu não posso pegar esse jogador e apenas deixar ele marcando. Porque ele sabe driblar. É um lateral que tem muita força, velocidade, explosão e também tem um bom drible. Então, eu dou essa liberdade para ele de fácil. Vai dentro. Então, eu creio que quando um treinador dá essa liberdade para o atleta, eu falei para o Wanderson, acredita que você pode sim quebrar as linhas, você pode sim dar um bom passe vertical, não apenas para o lado. E quantas vezes o Wanderson não errou, se eu não me engano, não errou um passe vertical e nem um passe que ele dava no Rainer. Quando ele era marcado por dentro, ele automaticamente dava esse passe muito bem feito, porque ele tem capacidade para isso. Então, quando você dá essa liberdade, acredita no atleta, o atleta sente isso. Porque um atleta, eu falo para vocês na minha apresentação, um atleta razoável, ele passa a ser bom quando ele tem muita confiança, quando ele acredita no potencial dele, quando o treinador olha para ele, olha no olho dele e fala, olha, eu acredito em você. Então, esse cara passa a ser um bom jogador. O bom jogador passa a ser ótimo, ótimo passa a ser um craque. É o que eu falei com o Jorginho. Eu falei, o teu nível técnico, a tua visão de jogo, eu quero que você entenda que você precisa voltar para marcar. Ou você precisa voltar, na realidade, corrigindo, para se posicionar. Porque você não é um marcador, você não pode ficar marcando. Você tem que se preservar para, na hora que nós atacarmos, você estar realmente muito bem preparado. Então, eu creio que como você falou, o descanso que eles tiveram, isso contribuiu bastante. Aí eu agradeço a nossa fisiologia, que é muito boa, né? A nossa preparação física lá com o Luiz, que tem feito um trabalho maravilhoso. A gente não faz nada sozinho, mas não tenha dúvida que num bate-papo, conversa com um, conversa com o outro, mostrando o vídeo. A gente mostrou novamente na pré-eleição de hoje aquilo que nós fizemos no treino ontem. Só teve uma vez que nós pressionamos na marcação linha alta, porque eu não podia descansar os meus jogadores. E não, na realidade foram duas. E eu mostrei os 2 vídeos para eles e nós fomos eficientes. Retomamos a bola e quase fizemos um gol. Então, eu acho que, para se manter isso, é entender, saber trabalhar, como eu vou fazer daqui para terça-feira, descansar completamente meus jogadores, na medida do possível, repetir aquilo que é possível. Se o Jorginho não tiver com condições, a gente substitui sem problema nenhum. Os 4 jogadores que iniciaram o jogo hoje à frente são jogadores Luiz, Shailon, Jorginho e Rato, são jogadores que podem fazer a meia, podem fazer esse 10, sem problema nenhum, como aconteceu com o Rato, só que ele acabou sentindo. Então, vamos ver exatamente o que nós temos para o próximo jogo, mas foi muito bom a entrada do Edson, foi muito boa a entrada, né, do Ayrton, foi muito boa de todos os jogadores que chegaram, o próprio Thuram. É importante, imagine, nós temos um único jogador, quer dizer, um único não, nós temos também o Brian, mas é um jogador que, o Thuram tem que dar certo aqui. E eu acredito nisso. E eu falei para ele, cara, nós vamos trabalhar de tudo para você fazer gol. E ele vai fazer gol, eu tenho certeza disso. Jorginho, boa noite. Eu queria primeiro que você falasse da sua opção ali, né, na saída do Jorginho, você colocou o Arthur Henrique, naquele momento do banco você tinha o Jean Carlos Ponta, tinha o Rickson, né, tinha o Lucas Lima também, meio campista. Eu queria que você falasse primeiro dessa escolha sua pelo Arthur Henrique. Sim. E também o quanto é importante o Atlético tirar das costas esse peso de não ter vencido no Brasileirão, pensando que tem uma outra decisão na terça-feira. Bem, a decisão pelo Arthur, havia conversado com ele antes, peguei informação com o Anderson, com o Cota, sobre se ele já havia jogado já nessa segunda linha. Eles falaram que sim. Não teve um excelente rendimento, mas assim, a qualidade do Arthur é um absurdo para um lateral. O nível técnico dele de drible, de passe e de ousadia para jogar,
E ao mesmo tempo ele é um lateral. Então eu poderia automaticamente ali, eu conheço o Matheus Alexandre muito bem, eu que lancei ele na Ponte Preta, então um jogador forte, um jogador que vai dentro, e ele poderia fazer isso com certeza para a gente, ele poderia acompanhar essa marcação. Então a decisão foi exatamente isso, para trazer o Rato para dentro, para fazer o Rato fazer uma meia, né, fazendo como um 10. Quando ele, quer dizer, na realidade foi quando aconteceu essa situação. Aí eu trouxe o Rato para dentro e depois ele acabou sentindo, aí sim, a gente reforçou um pouquinho o meio campo e era o básico que eu fiz. Botei Edson e botei os dois Edson para jogar lado a lado e adiantei o Marlon, que tem uma capacidade de arrastar essa bola muito grande, jogador extremamente inteligente e joga com muita personalidade. Então esse foi o objetivo, ao mesmo tempo que eu estaria seguro defensivamente, por causa do Matheus Alexandre, ao mesmo tempo eu teria força para chegar. Se eu boto o Jean, apesar, o Jean é um jogador jovem, é um jogador que, claro, vai ganhar a sua experiência, mas com certeza o Arthur, com 29 anos, tem muito mais experiência do que ele, um momento extremamente importante, eu não poderia arriscar, mesmo sabendo que eu estaria queimando uma substituição naquele momento. Boa noite, Jorginho, parabéns pela vitória. Jorginho, você já chega no Atlético talvez pensando ali depois do jogo do Internacional, porque o Atlético dali depois do Inter começa a ter um espacinho, né? Porque acaba essa primeira fase da Sul-Americana, o Atlético já se classificou na Copa do Brasil, o Atlético começa a ter um espaço dentro do seu calendário. Você já começa a sonhar com isso para poder implementar suas ideias, para poder descansar alguns nomes? E eu queria que você falasse um pouco também sobre a altitude. O próximo desafio, é claro, tem a LDU, mas jogar na altitude é sempre Respondendo de trás para frente, a altitude não é problema. Joguei várias vezes, 2.000 metros. Problema é 3.500, meu amigo. 3.600 lá em La Paz, aí o bicho pega. Lá você não parece que vai morrer. A gente não pegou, espero que não pegue, mas aí a gente também pode ter uma série de estratégias, chegar lá em cima da hora, chegar lá talvez aí com 6 horas antes do jogo, tem uma série de estratégias, porque você só sente com 24 horas lá. Então, isso aí é a seleção brasileira, eu tive essa oportunidade, joguei muitas vezes, também fui lá como auxiliar técnico do Dunga, mas não é problema, os jogadores vão sentir isso, a única coisa é que a bola fica um pouco mais rápida, só um pouco mais rápida do que o normal, tá? A outra, desculpa. O espaço, então, na realidade, a gente vê no calendário, não é muito espaço, apesar de não ter a Sul-Americana, mas os jogos são bem colados, não é isso, Cota? Os jogos não passam, se eu não me engano, a gente vai ter só uma semana, um pouquinho, com um tempinho maior, que é a questão do Internacional, esse jogo, né? Só que a gente volta para casa, a gente vai ter um voo fretado, então isso é muito importante, a alimentação, o cara está bem com a sua família, isso é fundamental, então não me preocupo, quer dizer, não é esse descanso todo que a gente vai ter, porque depois vai ter esses jogos assim, é segunda-feira, depois, se eu não me engano, logo em seguida, se eu não me engano, é sábado. 3 dias, exatamente. Então, quer dizer, esse jogo do Internacional, e a gente joga logo em seguida contra o Corinthians aqui, e é em sábado, né? Exatamente. Então, quer dizer, não é muito tempo. Mas o mais importante é que a gente tem um elenco que a gente consegue, dando confiança para esses jogadores, mostrando para eles, por exemplo, né, quando a gente joga com o Shailene, quando a gente joga com o Luiz Fernando, é uma característica totalmente diferente do Léo, é uma característica totalmente diferente do Ayrton, do Jean, é totalmente diferente. São jogadores que têm muita posse de bola, muita qualidade. Esses jogadores são jogadores de velocidade, mas eu chamei a atenção deles, falei com eles em relação a isso. Por quê? Porque nem sempre a gente consegue o tempo todo. Esses jogadores de velocidade, quando eles encontram humano, quer dizer, 1 para 1, aí é possível você fazer isso, ir dentro. Senão, a gente tem que trabalhar essa bola, a gente tem que cansar a equipe adversária. A gente trabalha de um lado, foi isso que eu falei para eles. Com 2 a mais, trabalha de um lado, trabalha do outro, aí a gente consegue infiltração, em velocidade, porque a gente tem esses jogadores de velocidade. É isso que nós precisamos fazer. Ô, Jorginho, o jogo contra a LDU aqui foi bem simbólico, né? Porque foi um jogo que o Atlético jogou muito bem, venceu pelo placar de 4-0. E acredito que hoje algum torcedor deve estar imaginando, poxa, a gente precisa do empate, aqui a gente venceu 4, então o Atlético está na próxima fase. O que você, como comandante, pode passar para o torcedor que tem esse tipo de pensamento e como que você pensa que vai ser o jogo lá? Muito difícil, eu já enfrentei pelo Vasco a LDU lá, dificílimo, frio, campo úmido, e os caras são
completamente diferente. Com certeza eles sentiram, apesar de estar um clima razoável, quer dizer, na época não estava quente aqui, não estava esse clima que está, que já até melhorou, mas eles sentiram a questão do ar mais seco, então com certeza eles sentiram. A gente precisa entender que é jogo realmente dificílimo lá, não vai ter moleza. Estava torcendo para que terminasse 2-1, mas infelizmente fizeram um golzinho ali, porque, claro que a gente podendo, né, perder de 2, 3, seria muito melhor do que um empate, mas nós não vamos jogar, isso é muito importante. A gente não vai baixar a linha, a gente não vai jogar recuado, a gente acredita no potencial dessa equipe, na entrega dessa equipe, na disciplina, na coragem dessa equipe, e eu acredito que a gente pode fazer um grande jogo lá. Sim, podemos vencê-los lá, mas sabemos o quanto vai ser difícil. Obrigado, Jorginho. Valeu.